Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM, inclusive a participação da entidade nos principais conselhos municipais de representatividade em Santa Maria e região? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da entidade nas redes sociais no @apasmoficial. E hoje vamos falar um pouco em nosso programa sobre o papel da educação e da cultura na promoção do desenvolvimento social e também econômico em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e até mesmo no Brasil. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença dele, que é especialista da área, doutor na área de educação, professor da Universidade Federal de Santa Maria, membro da Academia Santamarense de Letras e da Academia Latino-Americana de Artes, Ciências e Letras, também professor Valdo Barcelos. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Sempre uma satisfação poder recebê-lo e também trocar conhecimentos, ouvir a sua opinião a respeito de vários temas ligados sempre à educação e à cultura que a gente tem justamente observado, que é o seu ponto de atuação, que é a sua principal bandeira que a gente tem observado. E a gente quer saber também que só recentemente lançou um livro, professor. A gente quer repercutir de que se trata esse livro, qual é o viés dele, a quem se destina, professor. Rodrigo, obrigado pelo convite. Cumprimentar aqueles que estão nos assistindo e também agradecer pela confiança em dedicar alguns minutos aí a nos escutar. Então, obrigado por mais esse convite. Sempre. Já é da casa, diria assim. Segunda, ou terceira, ou quarta vez que participo e é sempre uma alegria. Então, começando pelo livro. Esse livro é intitulado Intérpretes do Brasil, Ontem e Hoje. É uma coletânea, são 12 capítulos, que tem um pouco da relação com um seminário que eu organizei na Universidade Federal de Santa Maria o ano passado, para professores, para estudantes de mestrado e doutorado e pessoas também de fora da universidade. E a ideia foi, um pouco assim como o título está dizendo, conversar um pouco sobre alguns autores que fizeram parte daquele grupo que tentava interpretar o Brasil a partir da década de 40, 50. Por exemplo, Joaquim Nabuco, a gente abre o livro, inclusive, com um capítulo sobre Joaquim Nabuco, e que foi a abertura do seminário com a conferência do professor Orlando Fonseca, que estudou bastante esse autor e que é um pouco, inclusive, desconhecido, né, do mundo acadêmico, e foi um autor que, na época, foi um pioneiro. Por exemplo, ele foi um dos primeiros intelectuais de academia abolicionistas assumido, né, e que pagou um preço bastante alto por isso. E então, depois outros autores, né, desses clássicos, Darcy Ribeiro, Antônio Cândido, Anísio Teixeira, e outros contemporâneos, né, como Eduardo Viveiros de Castro. Tem um capítulo, inclusive, sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que inclusive foi aluno desses intérpretes do Brasil naquela época, né? Então teve a formação a partir das ideias dele. Então, alguns autores clássicos e alguns contemporâneos. O livro foi lançado na Feira do Livro e a gente está muito contente assim, né, com a repercussão, com a aceitação dele.
estamos divulgando e obrigado pela oportunidade de divulgar mais um pouco. Um espaço para a cultura, para a educação, olha, é sempre bem-vindo na nossa TV, na Paz, inclusive, a gente incentiva muito isso, que é divulgar justamente esses talentos. O senhor é um talento de Santa Maria, né, divulgar a cultura, a educação, e até entrando em questões, você falou a questão de Fernando Henrique Cardoso, né, a questão de políticas de governo, de políticos também envolvidos em algumas questões da causa brasileira. O senhor acredita hoje, puxando um pouco para a área da cultura e das artes, que o senhor também atua muito na Academia Latino-Americana de Artes, Ciências e Letras. O senhor acredita que a cultura e as artes têm sido constantemente renegadas pelas políticas de governo e até mesmo sendo esquecidas pela sociedade? Até mesmo a questão agora da época de política, de eleições, pouco se fala sobre a importância da cultura no desenvolvimento. O que o senhor pensa a respeito, professor? Existe uma situação paradoxal, né? Para quem é agente da cultura, que atua, né, nas diferentes áreas, né, das artes, que ao mesmo tempo que a gente não quer ser tutelado pelos governos, pelas políticas de Estado, né, e de governos, a gente também quer e acha que é correto, que é justo que existam formas de incentivo às diferentes formas de manifestação cultural. Então, às vezes, a gente fica circulando meio que numa corda bamba, né? Porque a cultura e as políticas culturais precisam, né? Elas não podem interferir na produção cultural na medida em que ela vai dizer o que é cultura, o que não é, ou o que tem que ser financiado ou não. Mas, por outro lado, é muito importante que existam iniciativas, até porque os governos, né? Eles arrecadam impostos, né, de todas as pessoas que estão vivas no seu país, pagam impostos, né? Todos pagam impostos. Então, a cultura é certamente um dos setores que precisa receber alguma forma de tratamento e que, inclusive, aí também acho que cabe, né, decidir nas políticas culturais, através de diferentes instâncias, quais são as prioridades, né? E, claro, ter boas agências de acompanhamento. Porque a gente fala, muitas vezes os governos falam, né, saúde, educação, segurança, mas cultura também pode ser uma política de governo, né, professor? Contanto que ela não vai ditar as regras do que a cultura deve fazer. E deve ser. E existem, como eu disse, vários exemplos no mundo em que a gente pode, né, olhar e ver quais deles podem ser interessantes para nós, né? E, claro, existir agências, né, de acompanhamento. Se você tem um projeto, recebeu verba pública para um projeto cultural, você tem que prestar conta disso, né? E tem que ser, inclusive, avaliado pelos agentes culturais, né? Criar fóruns onde as diferentes pessoas que militam, que trabalham no campo da cultura possam participar e opinar. Acho que isso é fundamental, até para garantir, né, essas relações democráticas entre as instâncias, né? E ela pode ser vista também como uma fonte de desenvolvimento para o nosso desenvolvimento econômico, social. Por exemplo, ela pode gerar emprego, renda, empreendedorismo, inovação, que tanto se fala que é necessário para desenvolver economicamente o país. A cultura é capaz de fazer isso, professor? Eu acho que quanto a isso, assim, acho que não existe dúvida disso, né? A grande questão é que existem muitos interesses em jogo na hora, por exemplo, de quem vai receber esses recursos, né? Que são resultado da arrecadação, né? Pública dos impostos e, enfim, das taxas, né? E nesse jogo de interesses, né, são jogos onde quem tem mais poder leva mais, né? E claro, acho que aí também setores mais organizados historicamente, né? E o setor cultural, às vezes, ele não se organiza, e também quando os governos se estabelecem, às vezes eles já trazem consigo as suas secretarias, por exemplo, de município, de estado e em nível federal, já estão, de certa forma, meio comprometidas, né, segundo os compromissos de campanha, principalmente num sistema como o nosso, né,
que está precisando urgentemente, e, entre tantas reformas, a reforma política. Só acho também que falta, às vezes, até os próprios políticos, a cultura acaba sendo a filha pobre sempre do governo, né, nos parece, no primeiro momento analisando. Nos parece, não falta novos agentes culturais, novos disseminadores da cultura dentro da própria sociedade? Será que nos falta uma nova antropofagia cultural, professor? Quem sabe, no Brasil atualmente? Não, sem dúvida. Quando a gente fala da cultura, esses incentivos, né, eles têm essa dimensão do poder público, mas sem dúvida alguma, justamente como ela gera emprego, gera renda. Se gera emprego, gera renda, gera comércio, vai movimentar a economia, vai gerar dividendos, lucros para as pessoas que movimentam a economia, os empresários, os empreendedores das mais diferentes áreas. E com uma questão importante, normalmente, né, os postos de trabalho gerados pelas demandas culturais são postos de trabalho qualificados, empregos às vezes que são empregos menos insalubres, inclusive para a qualidade de vida das pessoas. Isso é assim no mundo inteiro. Países muito pequenos, territorialmente, dão assim, uma importância muito grande para a cultura. Né? Faz gerar economia, circulam pessoas, a questão do turismo. Até que você falou da questão da mão de obra mais qualificada, exatamente, que participa, que trabalha, né? Uma cadeia produtiva que vai desde aquela pessoa que produz, por exemplo, um pequeno agricultor, a indústria rural, caseira, até o cinema da cidade, as lojas do comércio da cidade, teatro, enfim. É uma cadeia produtiva da melhor qualidade e de excelência. Aí nossos empresários, nossos empreendedores precisam também abrir um pouco, né, a sua percepção. Pode ser de ambos lados, pode vir tanto o governo, o incentivo, quanto o setor privado. Deve também pensar parcerias fundamentais entre a iniciativa privada e o poder público, naquilo que um tem mais experiência, tem mais possibilidade, né, intervém da sua maneira. E com bons instrumentos de regulação, de acompanhamento disso. Isso é fundamental. Isso, até porque, como eles falam, né, o governo tanto deve estimular, mas o setor privado também deve disseminar isso, né, na sociedade. Agora, partindo mais para um foco para a questão mais focal, professor, de Santa Maria, né? Você estava falando antes do programa que várias cidades têm eventos culturais que marcam a identidade da cidade, né? A gente vê Caxias do Sul, por exemplo, tem a festa da uva da colonização italiana, né? Uruguaiana tem o Carnaval Fora de Época, um evento cultural bastante presente, significativo. Passo Fundo tem a Jornada Nacional de Literatura. Será que Santa Maria, o que Santa Maria tem hoje? O que Santa Maria está faltando para ter hoje um evento cultural que marque a nossa identidade, professor? O que poderia ser feito nesse sentido? Boa pergunta. Eu penso assim, talvez o fato, ela é uma cidade, está localizada geograficamente no centro do estado. Então, ao mesmo tempo assim que ela recebe pessoas das diferentes regiões do estado, ela também é um estado, uma cidade que é um ponto de passagem, né? O próprio fato de ser chamada cidade cultura não tem a ver com ter aqui a Universidade Federal de Santa Maria, mas sim com o fato de que as empresas de teatro que viajavam pelo Brasil viajavam de trem, e aqui era um grande centro ferroviário. Aqui o Teatro 13 de Maio era uma referência no Brasil para a região e continua até hoje. Porque aqui, fora da capital de Porto Alegre, era das poucas cidades do interior onde quase que todas as peças de teatro importantes do Brasil passavam por aqui. Daí essa ideia de cidade de cultura, e não pela universidade. Não pela universidade. Como muita gente pensa. Ótimo esclarecimento aí para a nossa sociedade, saber disso. Mas então, o fato de Santa Maria não ter nenhuma única festa, ou nenhum evento que a caracterize como uma identidade da cidade, a gente pode pensar o lado bom disso, que se ela não tem nenhuma identidade, ela pode ter várias identidades. Pegar um pouco da história, por exemplo, falei essa questão do teatro, Nossa, foi um grande centro ferroviário. Isso teve uma importância e tem ainda. Hoje, por exemplo, temos a Vila Belga, onde tem uma feira, que uma vez por mês, uma feira belíssima, que é jovem como feira,
mas já está consolidada. Tem uma outra grande feira de economia popular latino-americana que acontece aqui, ali no Parque Medianeira, que inclusive não está conseguindo mais abrigar de tão grande que ficou, que aconteceu agora, acho que o mês passado, né? Então, um evento importantíssimo, né? E eu citei dois... E é mundial, inclusive, né? Sem dúvida alguma. Internacional. A América Latina está presente. Então, assim, talvez tenha vários... A universidade pode promover coisas e tem promovido. Eu acho que talvez precise... também, não esses agentes culturais e poder público, também assim, mostrar mais isso e dar mais atenção a isso. Mas então, de repente, se não temos uma identidade que nos caracterize, nós podemos ter várias identidades. Isso é bom, né, professor? Sem isso dúvida é ótimo alguma. Também, a identidade, a própria ideia de identidade, ela é uma ideia um pouco assim, se não tomar cuidado com ela, ela é delimitadora. Né? Identidade, se a gente for ver no fundo, é aquilo que não muda. Né? Aquilo que é fixo. Né? E as cidades, a cultura, uma das características da cultura é justamente pode ser até uma visão discriminatória, muitas vezes, da própria expressão cultural. Né, professor? Mas isso é uma conversa interessante de você fazer. Na Feira do Livro, que você fez referência, nossa Feira do Livro, ela está consolidada, eu acho que precisa se expandir. Né? É uma boa feira. Sem dúvida. E pode ser também uma das várias nuances culturais que pode justamente servir, não para marcar uma identidade, sim para mostrar essa diversidade, né, professor, de expressões culturais que passam por nossa cidade. Professor, a gente vai dar um breve intervalo. Você está assistindo, aguarde que nós já voltamos falando mais de educação e cultura em Santa Maria e região. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos a apresentar nosso programa PASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você já observou, desde o primeiro bloco, estamos falando um pouco sobre cultura, educação e seu papel no desenvolvimento social e econômico de Santa Maria, do nosso estado e mesmo do Brasil. Dando continuidade aqui, estamos com o professor Valdo Barcelos, ele que é doutor na área de educação, professor da Universidade Federal de Santa Maria, membro da Academia Santamariense de Letras e também da Academia Latino-Americana de Artes, Ciências e Letras. É bastante currículo, né, professor? Para falar, até deixa o jornalista ali já quase embaraçado. Consequência da idade. Mas isso aí é para poucos. São para poucos e para quem, né, pode e consegue, né, professor? E isso a gente quer trazer, aproveitando esse seu know-how de educação, de cultura, a gente focou muito, como você observou no primeiro bloco, falando com o professor Valdo sobre cultura e suas nuances, né, em Santa Maria, até mesmo visões de estímulo pela política e pelo setor público e privado. A gente quer agora focar um pouco, professor, na parte de educação, mais precisamente na parte de educação ambiental, que é outro tema que o senhor trabalha bastante em pesquisas na UFSM, junto com os seus grupos de pesquisa. A gente quer saber do senhor se a educação ambiental, que parece ser um tema recente, até da década de 2000 para cá, que se começou a difundir um pouco mais esse tema. A educação ambiental hoje, ela passa por um processo de evolução também lá na educação básica, ou a gente parece que estagnou recentemente nesse sentido, ou até o contrário. Ao nosso ver, ao meu ver, me parece, professor, que várias coisas que a gente evoluiu na educação ambiental, lá na escola pública, parece que hoje deu uma regredida. O senhor vê assim isso também ou não?
Eu acho que também a gente precisa levar em consideração alguns nichos, né? De certa forma, eu trabalho com esse tema há muitos anos, né? E vi muitas coisas acontecer. Em alguns momentos, assim, coisas que deixam otimista e outras, de repente, a gente fica mais pessimista, né? Mas é um tema polissêmico, a própria ideia da educação ambiental, né? Quando ela surgiu no Brasil, se pegar um dos pioneiros das questões ambientais no Brasil, o nome mais conhecido é José Lutzenberger, né? Ele produziu chamou Manifesto Ecológico em 1972, um clássico, né? Para a questão ambiental. E que na época foi realmente assim, o nome manifesto já dizia, né, de um manifesto, mas que continua muito atual para algumas coisas, né? E às vezes a gente vê pessoas fazendo mestrado, doutorado, né, em educação ambiental e nunca ouviu falar no manifesto, e facilitando, nunca viu falar em José Lutzenberger, né? Não é que ele tenha que ser reverenciado, não. Mas foi deve ser conhecido, pelo menos, fundamental, né, no pensamento. E numa época que nem se falava nisso, né? Mas hoje, só para dar um exemplo bem concreto dessa questão que tu coloca. Agora, no início de agosto, os primeiros dias de agosto, eu vou num evento de educação ambiental, de formação de professores, num estado vizinho nosso aqui. E quando fui convidado para trabalhar 2 dias com os professores sobre o tema da educação ambiental, eu fiquei muito contente, né? 2 dias, 4 turnos. Só que depois, tratando com a pessoa, coordenando, ela me falou, o senhor vai trabalhar com os professores de ensino de ciências. Aí eu disse, mas por que com os professores de ensino de ciências, né? Claro que essa é toda uma conversa que a gente traz desde a década de 80, que é uma determinada visão sobre as questões ambientais e sobre a educação ambiental, que é uma visão relacionada apenas assim com a biologia, né? Ou seja, com os outros seres vivos. Parece muito simplista essa visão. Né, tipo assim, poluição da água, desmatamento, questões climáticas, questões relacionadas com lixo, que são questões da maior importância para a temática ambiental e para a educação ambiental. Mas a educação ambiental não pode ficar restrita a esses temas. E também é muito importante a forma como se vai trabalhar esses temas, ainda mais se for na educação. Então, aí passa fundamentalmente pela formação, né, dos colegas professores, ou da formação que eles não têm, hoje é deficitário isso, da ausência dessa assim, conversa na formação dos professores nas diferentes licenciaturas nas universidades. Até a questão da interdisciplinaridade, muitas vezes, que foi vista há uns tempos atrás como bastante importante, e a educação ambiental ela transcende nisso, né? Ela permeia todas essas áreas da matemática, do português, e isso parece que está muito simplista ainda, professor. E isso vê alguma mudança na academia, na formação de novos professores, alguma mudança que possa aperfeiçoar ou melhorar ou trazer essa transdisciplinaridade da educação ambiental em vários temas? São muito pontuais, não existe assim nada mais organizado ou mais pensado. Eu, sou professor na universidade, trabalho com as licenciaturas no centro de educação. Eu sempre trago essa conversa nas diferentes disciplinas que eu vou trabalhar. Independente da disciplina que for, pelo menos, né, dos 15, a gente tem 15 ou 17 encontros. De 15 a 17 encontros tem que ter em qualquer disciplina nos cursos universitários. Pelo menos um deles eu dedico para trabalhar com um texto, com um filme e fazer uma conversa sobre o assunto. Né? Mas isso é uma iniciativa minha, pontual. Né? Quando, como você falou, este tema, se todos os temas do mundo da vida eles são inter ou transdisciplinares, qualquer fenômeno né, que envolve os seres vivos, ele é inter ou transdisciplinar, alguns são por excelência. O tema da ecologia, o próprio nome está dizendo. Né? A ecologia é o estudo da nossa casa, é o estudo da casa inteira. Né? Então, os temas das questões ambientais e educação ambiental é por excelência interdisciplinar. A educação básica hoje, professor, lá na escola pública, lá,
Hoje, iniciativas também isoladas, né, professor? Ninguém está difundindo hoje como política municipal ou estadual de governo tratar a educação ambiental como trans ou interdisciplinar hoje, né? É muito focado, cada escola, tem escolas que são referência nisso, sim, mas já veio outra escola no mesmo bairro municipal também, 2 municipais no mesmo bairro, uma é referência e a outra não. Isso continua assim, né, professor? Talvez, isso também, se a gente for ver, tem a ver com as orientações, né, das políticas públicas. Eu estou dizendo orientações, não tem que ser imposições, mas precisa ter orientação, até porque é público, né? Então precisa ter assim, parâmetros básicos, né, que precisam ser tratados, precisam ser apresentados nas diferentes fases da educação. Uma educação básica precisa ter alguns parâmetros mínimos, né, respeitando os diferentes graus de autonomia das universidades, né, daquilo que o senhor falou recentemente, do Estado, né, e dos municípios. Então, o que o senhor falou no início do programa, né? Às vezes, a mesma questão da cultura, né? O governo incentivando, não ditando o que deve ser feito, mas dizendo, tem que trabalhar, mas você escolhe a melhor metodologia, melhor método, né? Melhor abordagem também. Ainda puxando a questão da cultura, professor, a gente tratou bastante no primeiro bloco, e fazendo essa questão agora com a educação, né, como um todo, no seu ponto de vista, às vezes a gente pensa, o próprio Ministério da Educação nos trouxe uma certa ambiguidade, né? Ministério da Educação e Cultura, né? O MEC, antigamente, todo mundo ainda, embora seja separado, mas o MEC ainda fica na mente. Você acredita que a educação alimenta a cultura e vice-versa? Ou ambas seguem caminhos diferentes e não tem essa relação tão afim assim, professor? Bem, de uma maneira talvez assim, bem simples, né? Nós não existimos como seres vivos sem cultura. Tirar a cultura de nós, por exemplo, nós não estaríamos aqui conversando. Você não pensaria em fazer esse programa além da tua atividade de trabalho, da tua atividade familiar, das tuas atividades de lazer, enfim. Né? Agora, você só participa desses programas, dessas atividades sociais, culturais, com a tua arquitetura biológica, com a tua cultura. Então, nada acontece com a gente se não acontecer com a nossa biologia. Né? E só pode acontecer alguma coisa com essa biologia provinda da cultura. Então essas coisas são inseparáveis. E aí tem mais uma questão importante, por exemplo, da educação ambiental, da conversa anterior, da pergunta anterior. A educação ambiental precisa, e ela veio, inclusive se colocou, né, como um tema importante justamente para tentar, por exemplo, romper com essa ideia dos seres humanos separados do dito mundo natural. Nós somos pertencentes ao mundo natural, nós somos um ser vivo. A biologia evolucionista nos traz isso, né? Nós somos influenciados pelo meio. Nós somos um ser vivo do reino animal da espécie humana. Né? Só não fizemos fotossíntese porque somos animais. Os vegetais fazem fotossíntese, mas somos seres vivos do reino animal da espécie humana. Isso é uma obviedade, né? Mas parece que às vezes a gente esquece e separa e às vezes inclusive coloca como se fossem mundos contraditórios. Dependendo das atitudes que a gente tem, dos hábitos e dos costumes culturais, nós massacramos esse mundo dito natural. Nos esquecendo que se massacramos esse mundo dito natural, estamos massacrando a nossa vida e a nossa cultura do planeta. E é essa questão da cultura, da educação, a gente tem percebido principalmente que ultimamente até a questão das escolas, né? Várias escolas têm procurado trabalhar vários assuntos emergentes e há uma dificuldade dos professores tratarem assuntos novos, mas como hoje, por exemplo, um professor, a questão da educação, consegue, por exemplo, prender mais a atenção do aluno hoje para o aprendizado. É um desafio hoje, professor, educar essas novas gerações. O que um professor lá que está no dia a dia, o que ele precisa ter de domínio ou de noções mínimas para tentar angariar a atenção desse aluno e poder difundir o conhecimento, professor? Rodrigo, se for assim, ser direto, né, a maneira como está organizado hoje e o que está acontecendo nas escolas, no ensino básico, na universidade também, isso é do mundo que já acabou. Essa escola que está aí, essa universidade que está aí, é para um mundo de um século atrás. Frases bastante fortes, professor. Frase bastante mesmo. Forte sua. Direto. É para um mundo que já acabou. Você acha que os jovens, hoje a nova geração, vai ser difícil
pensar essa escola se perpetuar? Essa escola que está aí não conversa mais, não tem diálogo. O que acontece é que como nós da escola, nós professores, nós gestores, de certa forma nós comandamos isso, né? Nós dissemos que quem está fora da ordem são as crianças e os adolescentes, e até mesmo os adultos da universidade. Porque eles é que precisam se enquadrar na nossa escola. Isso é o contrário. É essa escola que tem que se repensar para conseguir receber essas crianças. Só aproveitar a oportunidade para falar. Né? E eu estou falando assim de escolas que eu conheço. Não estou dizendo que todas as escolas são assim, que todas as universidades são assim. Das escolas que eu conheço, o grau de violência que está permeando as relações dessa escola é muito grande. Alguma coisa precisa ser feita. E eu não estou falando de violência com os adolescentes, estou falando de violência contra crianças, estou falando de violência na educação infantil. Crianças sendo colocadas de castigo, crianças sendo proibidas de ter recreio, crianças sendo obrigadas a comer merenda que não gosta. E assim por diante. Para poder seguir certos costumes da escola. Que nós da escola queremos impor. Que crianças recebendo beliscão, crianças sendo chacoalhadas pelo braço. Né? Isto está acontecendo. Se tiver algum professor ou vários professores nos assistindo, ele que pense nisso. Até a questão que o governo traz, professor, de trazer a base comum curricular, a reforma, isso também pode melhorar a médio e longo prazo a questão da educação, adaptar a educação para as novas gerações? Sem entrar no mérito desta proposta, né, de base nacional curricular comum, assim como de várias outras que já vieram, já passaram e foram renovadas, se nós conseguíssemos colocar em movimento 50% dessas propostas, nós melhoraríamos bastante. Professor, a gente te agradece, viu, pela sua opinião, pela sua presença no nosso estúdio. Sempre uma satisfação poder lhe ouvir e trazer essa visão importante de quem é do meio, de quem trabalha com cultura, quem trabalha com educação em nossa cidade, em nossa região aqui. E o senhor certamente contribui muito para a nossa cidade e é um talento de nossa cidade. Professor Valdo, muito obrigado pela sua presença em nosso estúdio aqui, em nosso programa. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.